Vamos iniciar mais um tutorial referente ao uso do QuantumGIS, e nesse tutorial nós vamos aprender a fazer a edição de feições cartográficas a partir de uma carta topográfica previamente já referenciada. Para começar, nós vamos clicar em Iniciar, Todos os programas, buscar o programa instalado no computador, QuantumGIS Desktop, aguardamos a inicialização do programa. E no momento que o programa abre, o primeiro passo que nós temos que realizar é adicionar uma camada de imagem, adicionar uma camada raster. Acionando a ferramenta com o ícone no canto superior esquerdo da tela, nós procuramos o arquivo que já foi georreferenciado, carta Camobi SO georreferenciada. Ele vai dar uma mensagem dizendo que o sistema de referência foi omitido para WGS 84, o que não é uma verdade. Nós temos essa carta representada na tela num outro datum, o datum SAD 69. Então nós vamos, a primeira coisa é ajustar essa informação, clicando com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo, indo nas propriedades, e nas propriedades, na aba geral, nós vamos em Sistema de Referência de Coordenadas. Especifica, e para especificar o Sistema de Referência de Coordenadas, nós digitamos SAD 69 no filtro, e ali ele mostra aqueles que foram recentemente usados ou os que estão instalados no computador. Nós temos então um sistema projetado, Universal Transversa de Mercator, e vamos marcar o SAD 69, o TM22S. Aplica, dá um OK. Ainda não concluímos essa parte prévia de ajuste, tendo então que fazer também o ajuste do datum do projeto. Então no menu Projeto, eu clico em Projeto com o botão esquerdo do mouse e vou em Propriedades do projeto. Ali, onde eu estou sinalizando com o mouse, Propriedades do projeto. Habilitamos a função Transformação SRC on the fly, que permite que os dados de outros datums sejam projetados nesse mesmo datum SAD 69. Marcamos o datum correspondente àquele que é o verdadeiro da carta, aplica, OK. E agora temos sim a carta georreferenciada em tela e nas coordenadas plotadas em SAD 69. Para começar o trabalho da edição, nós vamos lembrar que eu preciso, na edição, adicionar uma camada. Para adicionar uma camada, nós recorremos ao menu Camada, lá em cima, no canto superior da tela, onde eu estou marcando lá com o mouse. Clico em Camada, vou em Criar Camada e vou em Criar Camada tipo Shape. A camada que nós vamos começar esse trabalho pode ser um ponto ou uma linha, um polígono. Nesse caso, eu vou usar a camada do tipo polígono para começar o exercício editando as SUDs, que é uma feição bem simples de ser reconhecida aqui na carta. Também vou especificar o sistema de referência de coordenadas idêntico àquele que está já na configuração da carta que entrou para fazer a atividade aqui na tela. SAD 69 e o TM22S, OK. Em atributo, novo atributo, nós daremos um atributo que receberá o nome. Esse é um atributo de texto com um tamanho de 80 caracteres. Adicionamos o atributo nome à lista dos atributos e também vou adicionar um atributo para a área. Só que o atributo área não é um tipo de dado de texto, é um tipo de dado número decimal. Então marco o número decimal. Não mexo aqui na espessura nem na precisão, poderia até colocar aqui. Espessura significa o tamanho do campo em número de caracteres. E a precisão, eu posso digitar aqui o número 3, que se refere ao número de casas decimais que esse número decimal vai assumir. Feito isso, adiciono a lista de atributos e clico em OK. Quando eu clico em OK,
o programa pede para que seja salvo o nome desses atributos, desse arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de arquivo açudes, pois nós vamos iniciar essa atividade vetorizando os açudes que estão na carta topográfica. Salvo o nome açudes e observo que no momento que ele é salvo, ele é colocado na lista das camadas que estão no programa ativadas. Entretanto, a camada açudes está vazia, nós não temos nenhuma informação editada ainda aqui para os açudes. Eu vou começar essa edição selecionando um dos açudes que existem aqui na área próxima ao campus da UFSM e vamos então iniciar o trabalho de vetorização desse açude. Para começar essa vetorização, então, posso clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo e recorrer à ferramenta Alternar Edição, que tem um ícone com um lápis amarelo. Também posso escolher um outro caminho, que é buscar a ferramenta Alternar Edição, que está na tela, um ícone bem no canto superior esquerdo. Clico nessa ferramenta e observo que, ao clicar na ferramenta, ela aciona os comandos de edição que o QuantumGIS oferece. Nesse momento nós precisamos adicionar feição. Então a primeira aqui que eu estou marcando com o meu mouse, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ele e observo já que o cursor assume um outro formato, um formato de uma mira. Com o roller do mouse eu posso aproximar ou afastar o zoom para facilitar a identificação do que eu vou vetorizar. E pressionando o roller do mouse, eu posso, firmando ele pressionado, eu posso mexer naquilo que está em tela. Vou começar o trabalho de vetorização clicando sucessivamente com o botão esquerdo do mouse, percorrendo a linha que delimita o açude que está sendo desenhado aqui na tela. Seguimos essa vetorização. O detalhamento que é dado nesse momento da vetorização vai depender muito do capricho, da necessidade, da curvatura, dos detalhes que se quer ter no desenho final. Quando eu clico no meu último ponto da vetorização, ainda não estou com essa vetorização encerrada. Observem que eu tenho aqui o mouse ainda preso ao polígono. Para encerrar essa vetorização de maneira que ele fique com esse formato que é o desejado, eu clico com o botão direito do mouse. Ao clicar com o botão direito do mouse, eu tenho que identificar esse polígono. Como é o primeiro que nós estamos fazendo, eu vou dar um número 01. O nome desse açude, eu vou chamar de açude UFSM. E a área eu não tenho condições de informar ainda, porque ela será calculada posteriormente. Damos um OK e aí automaticamente nós observamos que o açude ficou plotado na tela com os vértices que foram clicados. Cada cruzeta vermelha dessas aqui que aparece na tela é um vértice, um clique que foi dado com o mouse. Se por um acaso um desses vértices ficou fora do lugar, ficou mal vetorizado, há possibilidade de nós ajustarmos a localização desse vértice, o ponto que ele ficou na tela. E usando para fazer esse tipo de alteração a ferramenta de nós, que é esse ícone que está na tela aqui, que eu aciono, e no que eu aciono eu posso clicar sobre o vértice. Observem que ao clicar ele muda a representação na tela para um quadradinho vermelho ao redor do vértice que está sendo em uso, e um novo clique ele altera de cor e permite que eu faça esse ajuste. Vejam ali que foi possível ajustar a linha do desenho. Da mesma forma, se na vetorização faltaram vértices, é possível clicar sobre a área, a linha, o segmento, ficarão os dois extremos do segmento marcados e com dois cliques com o botão esquerdo do mouse rápidos, eu adiciono um novo vértice. Com um clique eu seleciono o segmento,
e com 2 cliques eu adiciono um novo vértice neste segmento. Mais uma vez, olha só, botão esquerdo do mouse, um clique, selecionou-se o segmento, sobre o segmento 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, 2 cliques rápidos. Adiciona-se um novo vértice e eu melhoro o aspecto do desenho. Também posso fazer o contrário, se julgar que nesse segmento de 3 vértices aqui eu tenho um vértice que está mal alocado, ao invés de movê-lo, é possível deletá-lo. E essa deleção é feita simplesmente selecionando o vértice, ele vai ficar com essa cor azul, os demais estão todos em vermelho, vocês podem observar, e no momento que esse vértice está selecionado, com o teclado do computador, usando a tecla Del, clicando em Del, esse vértice é automaticamente excluído do esboço que está em tela. Observe então aqui, selecionei o vértice, o segmento, 2 cliques, adicionei o vértice, esse vértice ficou mal colocado, posso selecionar ele, no teclado com a tecla Del, eu excluo o vértice do desenho. Tendo demonstrado isso, então, fazendo os ajustes que foram pertinentes, podemos salvar o desenho a partir da ferramenta de salvamento que está bem do lado do ícone de alternar edição. Clico no salvar e encerro a edição. Observem então que nós ficamos aí com o açude desenhado na tela. Nós podemos ainda melhorar a representação desse açude nas suas propriedades, clicando com o botão direito do mouse, buscando as propriedades do arquivo e na aba Estilo, clicando em Estilo, eu posso escolher um outro estilo de representação. Nesse caso, estou escolhendo Water, que é água, aplico e observo que a cor ficou alterada para uma cor mais adequada para a representação da água, uma cor azul clarinho. Bom, não encerrou aí o trabalho de vetorização. Se vocês lembram, clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, nós temos a tabela de atributos e vamos abrir a tabela de atributos. Observem que ainda temos aqui a área do açude que está nula, está em branco. Então, nesse momento, nós vamos, a partir do que foi desenhado, ou seja, vetorizado desse açude, nós vamos utilizar a calculadora de campo. Essa calculadora de campo está nesse último ícone aqui da barra de comandos da tabela de atributos, aqui onde eu estou selecionando com o mouse. Clico na tabela na calculadora de campo e confirmo a opção atualizar um campo existente. Atualiza um campo existente significa que eu tenho que selecionar o campo que eu quero atualizar. Nesse caso, o campo área, que foi aquela coluna, ou seja, a coluna que está ali vazia. O que nós queremos então? Calcular a área. Para calcular a área eu preciso buscar a lista de funções e nas funções de geometria está a função área. Se eu der 2 cliques com o botão direito do mouse sobre a ferramenta área, ela já entra na expressão e mostra uma prévia de saída. Essa prévia de saída me dizendo que a área que eu tenho ali desenhada corresponde a 78.665.861 metros quadrados. Se eu der um OK, a área então fica representada e observem lá, com 3 casas após a vírgula, que foi a definição da precisão de casas decimais que nós tínhamos estabelecido previamente. Essa medida está em metros quadrados e ela pode ser representada em hectares, em quilômetros quadrados, seja qual for a subunidade de representação métrica que possa ser requerida no projeto. Podemos representá-la em hectares simplesmente atualizando esse campo área, como foi feito antes, nas funções geometria, acionando a função do cálculo de área e lembrando que 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, com um operador de divisão, eu divido a área por 10.000. Dividindo a área por 10.000,
nós teremos o resultado já expresso em hectares, tendo para esse açude uma área de 7,867 hectares. Fechamos a tabela de atributos, salvamos a alteração que foi feita, encerramos a edição e temos então o açude desenhado e a área do açude calculada em hectares. Era isso.